comentando. Mas a ideia da nossa aula, né, o Regis infelizmente não pôde participar hoje porque estava de plantão e não conseguiu trocar. A gente falou um pouco assim, um caso clínico, apontando como é que é a nossa dificuldade no manejo desses pacientes, falar um pouco, né, do baseline, introdução, e o que a gente tem de guidelines do assunto, revisar a anatomia dos membros inferiores, que é o nosso foco de interesse, né, agora que a gente vai estar avaliando trombose venosa profunda, depois falar um pouco para vocês como é que é a técnica de exame, como é que a gente, de fato, identifica a trombose e quais são as dificuldades, né, que a gente conta nesse caminho e que conclusões a gente consegue tirar dessa breve revisão. Imagino que nos 45 minutos a gente vai conseguir ter abordado o tema. Nosso caso clínico, então, né, paciente interna para nós, muitas vezes, seja num serviço de UTI, seja num serviço de emergência, 68 anos, confusão mental, taquipneia, extremidades frias, pulsos não palpáveis. E aquele paciente que a gente percebe que não está bem, né, e a gente ainda não tem todas as informações para conseguir fazer um diagnóstico, né, sempre fica uma dúvida, sempre para quem é intensivista como eu, sempre pensar, pode ser sepsis, o que está acontecendo e tal, mas a gente tem um dado a mais no exame físico, que é uma perna, né, com diferença, né, mais edemaciada do que a outra, hiperemia, né, será que isso é uma celulite, e esse é o foco da sepsis do meu paciente, ou será que esse é um caso de trombose venosa, né, e nesse contexto, né, de confusão mental, tá, né, será que isso aqui é um choque que está começando, será que esse paciente está apresentando TEP, né, essa é uma questão que eu imagino que todos vocês já devem ter enfrentado na parte clínica. A gente sabe que às vezes o exame do ultrassom, ou mesmo que o Doppler vascular para fazer esse diagnóstico diferencial, pode ser algo que é bastante difícil da gente conseguir nos nossos serviços, né, sejam serviços de SUS, sejam até mesmo serviços privados, né, conforme o horário, conforme a situação que a gente está atendendo, a gente pode ter uma extrema dificuldade em conseguir um colega, conseguir um especialista que faça essa avaliação, que nos dê essa resposta, e a gente às vezes pode ter a elaborar mais a história e ficar com ainda mais dúvida. Por exemplo, eu estou com um paciente que em todo esse quadro está no 8º pós-operatório de uma colectomia por neoplasia, né? Como é que eu interpreto todos esses achados, né? Como é que eu faço um julgamento mais adequado das informações clínicas que eu tenho disponíveis, né? Na verdade, a gente já está acostumado a fazer isso como médico, né? De trabalhar na incerteza e de conseguir, a partir de determinadas informações, daqui a pouco, só por saber que o paciente é neoplasia que operou, eu já começo a avaliá-lo de uma maneira diferente, né? Já passa a ser alguma coisa automática, que a gente consegue estratificar melhor o risco do paciente a partir de informações bastante sucintas, e é o que a gente vai precisar fazer nessa situação que a gente vai estar falando. Qual que é a importância, então, sobre a TVP, o tromboembolismo venoso? Bom, você sabe que é uma doença com muita morbidade, com muita mortalidade, tem séries ali nos Estados Unidos falando mais de 250 mil, 300 mil casos no ano, com uma progressão para TEP em torno de 10 a 50% da amostra, conforme o estudo que avalia. Além disso, que eles mostram que o exame padrão com melhor resultado é o ultrassom 2D, né, o modo B, o modo brilho, aquele mais comum que a gente tinha falado na semana passada, com a questão da gente conseguir fazer a compressão dos vasos. Então, é um exame que nos demanda pouca tecnologia, nos demanda pouca informação do aparelho do ultrassom em si, mas que pode ser muito relevante para a prática clínica e para poder nos tirar essa dúvida se o paciente está com algum problema relacionado à trombose venosa ou não, né? Deixa eu ver como é que acho todo mundo conseguindo ver. Outra questão que na literatura tem bastante controvérsia, mas que nos últimos anos parece ser algo mais definitivo, é que ponto que eu preciso estabelecer de onde está a minha trombose, né? Se eu preciso fazer uma avaliação que seja da perna inteira, ou se uma avaliação mais proximal, ou seja, que até o joelho, já seria suficiente para eu estratificar o risco dos meus pacientes. E o que tem que se mostrado é que é bem ok, é bem razoável se eu faço uma avaliação que envolva da região inguinal até a região poplítea. Eu não preciso ter um exame mais pormenorizado, avaliando panturrilha, tornozelo, porque a interpretação desses são de difícil aquisição, esses achados, e a interpretação deles também tem muita controvérsia, então talvez eles não sejam tão necessários para a parte assistencial quanto é a informação de um tromboembolismo venoso proximal. E isso também vai ter impacto na questão do treinamento, né? O treinamento focado de colegas que são não especialistas em ultrassom, não são colegas
como nós habituados a fazer Dopplers ou coisas assim, colegas vão estar fazendo um atendimento focado, também com treinamento breve, que isso ainda é um momento de Seu jeito de falar. de, Preciso da du- sua permissão para ajudar. de dúvida, e a questão de qual a acurácia desse exame pelos não especialistas. Seguindo aqui, esse aqui é um consenso de 2018 americano, falando sobre essa avaliação de TVP em membros inferiores. E o que eles propõem é o seguinte: bom, o exame padrão ouro é o Doppler com ultrassom, né? Seria o duplex scan, em que eu vou avaliar a perna inteira. E eu vou avaliá-la tanto no modo B com a compressão, quanto no usando o Doppler para situações de fluxo. Porém, na própria literatura norte-americana, eles falam isso, desse próprio consenso, que a disponibilidade desse exame pode ser limitado, seja por questões de não ter o aparelho disponível, seja por não ter equipe que está disponível em todos os locais, em todo o tempo. Então, a partir desse momento, os próprios radiologistas que escrevem esse guideline falam que o exame point of care, né, feito por nós, não especialistas, já estaria ok para a gente fazer esse manejo inicial de uma maneira para agilizar o tratamento, para não atrasá-lo. E o que eles recomendam aqui seria esse exame mais compacto, que a gente está falhando só a TVP na região proximal da perna, que viria desde a região inguinal aqui até a região poplítea. Esse grupo defende que a gente vai fazer essa avaliação, tu faria uma compressão a mais ou menos a cada 2 centímetros da perna entre a região inguinal e a região poplítea, enquanto tem outros grupos que defendem que eu poderia fazer a compressão apenas em 2 regiões. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Não preciso nem fazer a região da coxa, os adutores e tal, só com a região inguinal e com a femoral já estaria o suficiente. O que eles colocam, que isso também é consenso na literatura, é que esses nossos protocolos limitados, né, não é de especialista, não é com a perna inteira, bom, se ele for negativo, eu devo sempre repetir esse estudo depois de 5, 7 dias para poder excluir de uma maneira mais adequada, mais segura a questão, a dúvida quanto à TVP. Então, daí a tempo da gente ter um exame disponível formal para complementar a nossa decisão clínica. Esse aqui é um outro consenso, que é o consenso europeu de 2018, e o que eles falam que é importante, é o que a gente estava conversando ali no começo do caso clínico, a questão da estratificação de risco, né? Eles falam da importância do score de Wells, mas a gente sabe que tem outros scores para predizer, e a gente conseguir adequar nossa ideia clínica para entender qual que é a probabilidade pré-exame que esse paciente tem para, de fato, ter TVP, ou esse paciente ser um paciente que vai estar apresentando TEP como uma causa de descompensação. O consenso europeu do ano passado sobre TEP destaca de maneira muito forte que o único critério diagnóstico validado para TVP é o exame esse de compressão da veia, né, do B, o 2D do ultrassom. Se eu vou apertar ali a veia, se eu vou comprimi-la e eu não consigo fazer uma compressão completa, esse seria o padrão diagnóstico ouro, né? Nenhuma medida de fluxo é completamente confiável. Então, o que eles estão dizendo aí? Eu não preciso do Doppler para fazer esse exame, embora possa ser o padrão ouro do radiologista, até mesmo eles não conseguem mostrar isso como um resultado superior ao exame próprio da compressão. Além disso, que eles destacam aqui no contexto de disfunção orgânica, né, um paciente com TEP, que eu tenho suspeita de ter TVP ou não, que o ultrassom de compressão proximal vai ter uma elevada especificidade, 96%, porém baixa sensibilidade, 41%. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu vou fazer esse exame de compressão dos membros inferiores, se eu encontrar, né, uma TVP, se eu não consigo comprimir um vaso, isso é um achado muito específico que, de fato, eu tenho uma trombose. Porém, se eu faço um exame e o exame for completamente normal, ele não descarta em absoluto esse diagnóstico, né? Talvez seja uma limitação do meu método, talvez possa ser uma trombose mais proximal, talvez precise mais treinamento, não sei, mas por isso também se justifica a questão de ter que repetir o nosso exame, daria 5, 7 dias, conforme a recomendação, para garantir que eu não estou perdendo o diagnóstico. Porém, tem estudos mostrando que isso é seguro. O que eles têm recomendado? Bom, eu avalio a probabilidade pré-teste do meu paciente ter TVP. Se o meu paciente tem baixa probabilidade e vou usar os dedímeros são negativos, eu não preciso nem fazer ultrassom. Se a probabilidade é baixa e os dedímeros são positivos, eu posso fazer meu ultrassom na emergência
né? Ele sendo negativo é seguro eu não anticoagular o paciente, desde que eu lembre que eu preciso ter um follow-up e eu preciso repetir esse exame para ter uma convicção dali a 5, 7 dias. Por outro lado, se o meu paciente tem um risco aumentado para TVP, isso aqui seria mais do que 2 pontos no score de Wells. O dedímero aumentado, eu vou direto ou ao estudo formal ou anticoagulação, e quando o dedímero é negativo eu tenho dúvida, eu uso de novo o ultrassom como uma maneira de eu tomar uma decisão mais qualificada, se anticoagulo ou não. Para eu conseguir fazer o exame do ultrassom, vou dizer para você já de antemão, ele é muito fácil, ele é muito simples, não exige grande conhecimento teórico, a não ser a gente ter um respeito pelo conhecimento da anatomia. Então, o exame do ponto de vista técnico, do ponto de vista de prática, é muito simples, porém, se eu não tiver uma convicção das estruturas que eu preciso encontrar e eu não for sistemático para buscá-las, aí o meu exame vai perder a validade. O que eu preciso revisar, então, aqui com vocês? A anatomia vascular nos membros inferiores. A gente tem que lembrar, né, lá na região inguinal, começa a veia ilíaca externa, né, depois que saindo da pelve, vai passar pelo ligamento, depois se torna a veia femoral comum. Né? A maior tributária dessa veia femoral comum é aqui a grande safena, que é uma veia superficial. A gente vai ter dessa veia femoral comum veias menores, que vão se dividindo, por exemplo, essa veia perfuradora lateral. Depois, a veia femoral comum vai se dividir em veia femoral superficial em veia femoral profunda e veia femoral superficial. Isso aqui a gente tem um grande problema de nomenclatura, porque embora tenha uma veia que é femoral profunda, na verdade essa veia é pequena e ela não é responsável por tromboses venosas profundas. E ao contrário do que o nome indica, a veia femoral superficial, essa sim é profunda e essa sim está muito relacionada com quadros de trombose venosa. Eu já vi situações em que um paciente chega na UTI, já tinha sido avaliado na emergência e foi decidido não anticoagular o paciente em razão de que o laudo da ecografia que ele tinha feito, do Doppler formal, só falava em trombose na veia femoral superficial. E isso foi simplesmente por um erro de interpretação, porque a nomenclatura dela nos induz ao erro. Então, mesmo sendo uma femoral superficial, isso aqui é um vaso profundo, e isso aqui demanda, né, tem risco de virar TEP, então precisa ser anticoagulado. Então, vejam a importância de a gente conseguir, né, clarear essa anatomia, clarear essa comunicação com a questão dos nomes, para a gente não cair num erro potencialmente grave. Além disso, né, a partir na região do joelho, a gente tem os vasos poplíteos que a gente vai ter que avaliar. Esse aqui é um estudo bem interessante que eles mostram como é que é dada a distribuição da trombose venosa conforme a localização. E o que os autores nos mostram é o seguinte: maioria dos casos eu vou estar envolvendo, né, seja a região poplítea, seja a região inguinal. Né, se vocês repararem aqui, mais de 50% dos casos eu tenho a região poplítea acometida. Então, eis a razão para alguns autores defenderem que a gente só precisa avaliar essas duas regiões, seja a região poplítea, seja a região inguinal, porque eu consigo, né, em boa parte dos casos, fechar todos os diagnósticos, não preciso fazer uma avaliação mais pormenorizada do que desses pontos. Então, eu poderia, com isso, estar tranquilo em fazer um exame mais sucinto. A grande sacada desses autores, que eles defendem, é que o fluxo venoso ele é mais